seja muito bem-vindo a você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade nesse dia, né? Último dia de 2023, 31 de dezembro, chegando até você, já desejando, é claro, um feliz ano novo, não é? Que seja de fato um ano novo, repleto de amor, de alegria, fraternidade, esperança, de vida nova, não é? Pedimos tudo isso, claro, em Cristo Jesus, para que Ele possa nos conduzir nesse ano de 2024, que está aí batendo na porta, para um tempo melhor para cada um de nós. Seja muito bem-vindo, é uma alegria saber que a gente está aqui e você está aí do outro lado, ligadinho, participando com a gente. Esse é o Encontro com as Paróquias, que vai ao ar todo domingo, aqui na Rádio Catedral. Sou eu, Fátima Lima, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui, ele foi ordenado ao sacerdócio no ano de 2023, no ano da Jornada Mundial da Juventude. 2013? Perdão, verdade, 2013. 10 anos ano. agora. Mas eu falei, ano da Jornada Mundial da Juventude. Tá do Rio, não de Lisboa. Boa, padre. Vigário episcopal e diretor do Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso, também é o pároco da paróquia Santos Anjos, no Leblon. Eu tenho a alegria de receber aqui Padre Tiago Azevedo. Seja muito bem-vindo. Olá, Fátima, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral FM, aqueles também que nos acompanham por esse vídeo no YouTube também. Já quero começar desejando um Natal abençoado. A gente ainda está vivendo essa 8ª do Natal e, ao mesmo tempo, também os desejos aí de um 2024, um ano novo repleto da graça e da bênção de Deus. E agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui no programa Encontro com as Paróquias, partilhando sobre a vocação, partilhando sobre a paróquia, sobre o nosso trabalho também à frente do Vicariato Episcopal para a Educação da nossa Arquidiocese. 2023 foi a ordenação do senhor antes ou depois da jornada? 2013. De novo, né? Eu tô com 2023, gente. 3 meses antes. Foi no dia 6 de abril de 2013. A turma que Dom Orani chamou naquele ano a Turma da Jornada Mundial da Juventude. Esse ano completamos, então, 10 anos de sacerdócio. Foi muito rápido. Impressionante como o tempo voa. E 10 anos de missão. Exato, tinha mais cabelo, era mais magrinho. E um abraço para os meus irmãos de turma também, que nesse ano completamos 10 anos. A turma é grande, fomos 12, né? Então, Padre Jorge Carreira, Padre Julinho, lá da Taquara, Padre Adriano Divino, lá de Padre Miguel, Padre Michel, do Grajaú, e tantos outros aí. Fomos 12 padres ordenados em 2013 por Dom Orani. Na época ele nem era cardeal ainda. Dom Orani foi cardeal no início de 2014. Então, fomos ordenados por ele naquele ano. Foi uma senhor bênção. Natural do Rio? Sou do Rio de Janeiro, a minha origem, né, minha paróquia de origem, minha caminhada, o início da minha caminhada de fé foi em Pedra de Guaratiba, onde eu cresci. Ali é a paróquia São Pedro Apóstolo, em Pedra de Guaratiba. O padre que está lá é o mesmo da época que eu fui para o seminário. Aliás, ele não gosta que conte, mas ele me batizou. Então, ou seja, eu tenho 37 anos. Padre Marcos Vinícius, um abraço ao Padre Marcos e a todo o povo de Pedra de Guaratiba. O Padre Bacalhau? Ele que batizou o senhor? Ele vai te pegar, você falou o apelido dele assim na rádio, hein? Ele me batizou. É porque ele diz que a melanina conserva, né? Uhum. Mas ele tem um crédito que eu fui batizado com 10 anos de idade. Então, ele tem menos 10 aí na conta dele, né? Ele me batizou e primeira Eucaristia, toda a minha caminhada de fé, depois também vim para o seminário, foi lá com ele, na paróquia São Pedro Apóstolo, em Pedra de Guaratiba. Olha só, que legal, padre. Como o senhor foi descobrindo essa vocação? Eu tinha 15 anos, 15, 16 anos ali na época do Crisma, não é? Eu tinha pensado antes em ser padre. Não, eu achava, quando adolescente ou quando criança, eu admirava, achava encantadora a figura do sacerdote. Aquele homem que chegava na igreja e se paramentava e celebrava a missa e atendia a confissão e ficava na correria, porque lá tem muitas capelas também, além da paróquia, não é? Então, a figura do sacerdócio me encantava. Então, enquanto uma admiração, mas foi na época do Crisma. Eu lembro disso, na época do Crisma eu tinha 16 anos, 16, 17 anos mais ou menos, e eu fui crismado em 2001.
2003. Então, ou seja, esse ano 10 anos de padre e 20 anos de crisma. Olha. E aí, nessa época, durante o crisma, eles falam sobre vocação, ali no mês de agosto, né, mês vocacional, fala sobre a vocação ao matrimônio, a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida religiosa, à vida consagrada. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar que havia outras possibilidades que não o matrimônio. Porque na adolescência a gente pensa na vocação, naturalmente você já vai pensando casar, ter filho, educar os filhos na fé, constituir uma família. Mas na época do crisma foi a primeira vez que eu ouvi falar de sacerdócio, do sacramento da ordem, da vocação sacerdotal. E eu lembro como se fosse hoje, agora exatamente há poucos dias, 20 anos desse fato. Quem me crismou foi Dom Assis Lopes, que naquele ano tinha sido ordenado bispo, no mês de março. E Dom Assis, no dia da minha crisma, era uma turma muito grande, e ele falou assim: eu duvido que nessa turma aqui, tantos jovens, tantas moças, rapazes, Deus não esteja chamando alguém para ser padre e alguém para ser freira. E ele lançou aquela semente, e aquilo que no meu coração já estava como que ardendo no meu coração, aquilo foi como um álcool em fogueira, né? Aquilo encandeceu de tal modo. E aí, depois do crisma, eu fui falar com o padre Marcos Vinícius pela primeira vez. Padre, olha, eu não sei muito bem, eu acho bonita a vida do senhor, e eu lembro até que eu falei para ele assim: o senhor é feliz. Então isso me mostra que é possível ser feliz em outras vocações que não a vida matrimonial. Ou seja, o sacerdote é um homem realizado, a religiosa é uma mulher realizada. Homens e mulheres felizes ao consagrar e entregarem a sua vida totalmente a Deus. E ali eu falei com o padre, poucos dias depois do crisma, falei com ele, só que já era ali Natal, Ano Novo, né, já está finalzinho do ano, ele falou: olha, no início do ano que vem, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Por enquanto, reze, coloque isso em oração, peça a Deus a graça do discernimento, o Espírito Santo, o dom do discernimento, e ano que vem a gente vai voltar a tocar nesse assunto. E aí foi em 2004, que aí sim, eu comecei a frequentar os seminários, os encontros vocacionais lá do GVA, né, que é o Grupo Vocacional Arquidiocesano no seminário, e dali começa então esse processo de discernimento até entrar no seminário propedêutico em 2005. Na época eu tinha 17 anos, e aí eu entro no seminário e começo a caminhada rumo ao sacerdócio. Mas um pouco da centelha da vocação foi nesse contexto da época do crisma, né? Então, você jovem, moça, que está aí discernindo a sua vocação, mesmo que esteja namorando, porque eu também terminei o namoro, eu deixei o trabalho e quis mergulhar de cabeça nessa aventura que é entregar a vida a Deus. Então, você que está talvez fazendo crisma nessa época, né? Você já se perguntou se Deus não quer que você seja padre? Você, moça, já se perguntou se Deus não quer que você seja religiosa? Ou você, jovem, moça, se Deus não quer que você se consagre em uma nova comunidade, em uma experiência de vida consagrada também? Então, o importante é se perguntar. Eu digo que toda pergunta traz uma resposta. E essa pergunta sobre vocação precisa estar no coração de todo jovem. Todo jovem, em algum momento, precisa dizer assim: qual é a minha vocação? A gente fala disso muito no mês de agosto, né? Mas essa pergunta precisa estar repetidas vezes sendo feita no coração dos jovens também. Falei demais, mas isso é um pouco o contexto da minha vocação. Muito, senhor, muito aqui. Depois desses 10 anos, o senhor olha assim para todos os sims e nãos que o senhor deu ao longo dessa caminhada. Qual é o balanço que o senhor faz? Eu gosto muito de uma frase de Dom Helder Câmara que ele diz assim: se 1000 vidas eu tivesse, em 1000 vidas eu seria sacerdote. É forte essa afirmação, não é? E, claro, depois do seminário, 8 anos de discernimento, de amadurecimento, fui ordenado há 10 anos atrás, e eu te digo, Fátima, com muita convicção, muita certeza, eu sou feliz por ser padre. Esse é o principal testemunho que eu quero deixar nesse programa. Sabe, a certeza de que eu acertei minha vocação. O Dom Assis também tem uma frase que diz assim: vocação acertada, futuro feliz. Porque Dom Assis tem umas tiradas, quem conhece ele sabe que ele tem umas tiradas até um pouco engraçadas. Ele diz assim: olha, se o rapaz tem vocação para o sacerdócio e foge de casa, ou se a pessoa tem vocação para a vida matrimonial e foge para o seminário, vai ser igual casar com a sogra. Você imagina isso? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o importante é você descobrir a sua vocação, acertar a vocação e mergulhar de cabeça na vocação. Não pode ter Porque medo. só se é feliz quando a gente está no local que Deus nos quer.
não é? Tem uma frase, acho que é da Beata Chiara Lucci, que ela fala assim, vontade de Deus, minha alegria. É isso. Quando a gente tem certeza que está fazendo a vontade de Deus, que está onde Deus nos chama, nos vocaciona, né? Vocacionar é chamar, a gente vai ser feliz. Então, esse é o testemunho que eu deixo. 10 anos de sacerdócio. É claro que teve momentos difíceis em alguma realidade. Sobretudo, eu sou padre há 10 anos e sou pároco há 9 anos. Então, nos desafios da vida paroquial, é claro que tem desafios. E desafios nem sempre da paróquia em si. Mas quando a gente é pároco, a gente é pastor. E o pastor que está perto do rebanho sofre quando uma ovelha está ferida, quando uma ovelha fica desgarrada, quando alguém está enfermo, quando uma família passa por um momento difícil. É impossível quem é pároco, quem é vigário paroquial, quem está na paróquia próximo do povo, e quando o Papa Francisco fala isso, essa frase dele ficou muito conhecida, não é? O pastor com cheiro de ovelha, o pastor que está perto da ovelha, é claro que a gente sofre com a ovelha, mas também se alegra com a ovelha. Quantas alegrias! Eu posso dizer, tive momentos um tanto difíceis, naturalmente, lutas, batalhas, naturalmente, mas os momentos de felicidade são infinitamente mais incontáveis do que os momentos difíceis da vida do sacerdote. Porém, a gente sempre tem que compreender isso. Jesus disse, quem quiser me seguir, toma sua cruz e me siga. Então, ou seja, querer uma vida, seja em qual vocação for, né? Matrimônio, sacerdócio, vida, querer uma vida que não vai ter desafios, que não vai ter cruzes, eu lamento, meu querido, mas esse não é o caminho ao qual Nosso Senhor nos chamou. Mas o testemunho eu deixo. Sou feliz por ser padre e, usando aí a frase do Dom Helder Câmara, se 1000 vidas eu tivesse, em 1000 vidas eu seria sacerdote. Amém. Louvado seja Deus, padre, que lindo. Padre, o senhor falou aí, tem 9 anos como pároco. Tem 9 anos como pároco na Santos Anjos, no Leblon? Não. Antes de ir para o Leblon, lá na paróquia Santos Anjos, eu estou há 6 anos e meio. Então eu fiquei mais ou menos 3 anos na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, de Inhaúma, em Bom Sucesso. Aproveito para mandar um grande abraço para o padre Anderson Batista, que é atual pároco lá, e a todo o povo de Bom Sucesso, muitos amigos eu fiz lá nesses 3 anos e alguns meses que estive, então fui muito feliz. Eu digo que lá foi o meu primeiro amor, não é? Então, assim, como padre novo, eu tinha acho que 11 meses de padre quando eu fui para lá. Antes disso, eu fui vigário em Santa Cruz, lá com o padre Jorge Bispo. Fui diácono e vigário paroquial 11 meses. Depois, em Bom Sucesso. E lá foi o meu primeiro amor, essas primeiras aventuras como padre, e quebrar a igreja, e fazer obra, e organizar retiro de jovens e de casais. Então ali eu vivi, foram 3 anos e alguns meses, mas foi muito intenso. Eu digo que foi o primeiro amor e foi uma paixão incandescente. E aí eu estou lá no Leblon, na paróquia Santos Anjos, há 6 anos e meio. E eu digo que ali, lá eu dizia que era o meu primeiro amor, né? No Leblon é o meu novo amor. O meu amor atual. E eu digo que ali eu já vivo, não é uma paixão, aquela coisa que você quer fazer tudo em 3 meses. Né? Padre novo, a gente acha que vai salvar o mundo em 3 meses, entendeu? Então tem que ser intenso, é rápido, quebra tudo e faz e tal. E lá no Leblon, eu digo que eu estou cantando aquela canção de Almir Sater, né? Tem que ver se não vai pagar ICAD aqui para cantar, né? Ando devagar, porque eu já tive pressa, trago esse sorriso, porque já chorei demais. E lá no Leblon, sou muito feliz, eu digo, sou feliz por ser padre, e estou feliz sendo pároco ali na paróquia Santos Anjos. E ali já é um amor mais maduro, um amor mais seguro. 10 anos de padre, claro, ainda tem que aprender muito, naturalmente. Mas eu digo que é um pastoreio mais maduro. Eu peço muito a Deus a graça da constância. Né? São José Maria Escrivá fala disso, né? Que o ato heróico está em fazer bem cada coisa e não deixar um monte de coisa inacabada. Então eu procuro no pastoreio ali da paróquia Santos Anjos viver isso, ser um pároco bom, um pároco constante, um pastor presente, né? Então eu digo que lá é um novo amor e é um amor mais maduro também. E como a paróquia funciona? Quais são os desafios que o senhor tem ali? Falar da paróquia, até porque o tema é da paróquia também, conto com as paróquias. A paróquia Santos Anjos, nesse ano, no mês de agosto último, completou 60 anos de criação. Olha. Ela foi criada em 1963. E falar um pouquinho do desafio ali da paróquia. A paróquia surge no contexto, em 1955, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o Congresso Eucarístico Internacional.
E esse congresso eucarístico teve um legado. Dom Helder, na época o arcebispo era o cardeal Câmara, e Dom Helder Câmara era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E ele foi o grande articulador, ele era o secretário-geral desse congresso eucarístico. E conta-se, os dados históricos mostram, que um cardeal francês o fez um desafio. Dom Helder tinha muito essa sensibilidade social com os mais pobres, com os mais desfavorecidos, e um cardeal francês, que agora não me recordo o nome, teria desafiado Dom Helder falando assim: você fala tanto dos pobres, mas não resolve o problema das favelas do Rio de Janeiro. E aquilo impactou Dom Helder Câmara. Em 55, durante esse congresso, o legado, digamos assim, o gesto concreto desse congresso eucarístico foi retirar, ou melhor, na realidade, o governo na época estava retirando muitas favelas da zona sul do Rio e montando conjuntos habitacionais no subúrbio, zona norte carioca. E nesse contexto, Dom Helder Câmara, ele era muito articulado, tanto na igreja quanto fora da igreja, com poder público, poder político. Eu estou dando uma volta, mas para explicar essa história da paróquia. E ele consegue, na época, com o presidente Café Filho, articulando o terreno ali no Leblon, que na época pertencia à Marinha, e nesse terreno ele se compromete com o governo, com o poder público, com a sociedade, articulando a construção de 10 prédios de apartamentos populares no Leblon. O que hoje seria, talvez, a gente chama do PAC, né? O Minha Casa Minha Vida. Na década de 60, na década de 50, Dom Helder já estava fazendo isso. E ali, então, são construídos 10 prédios, são 945 apartamentos populares, e é o local que a gente chama de Cruzada São Sebastião. Quem é daqui da Zona Sul do Rio conhece bem ali a realidade. E nesse contexto... São Sebastião sempre vai lá em janeiro. Pois é, já daqui tá chegando. Uma semana, dia 8, Dom Orani está indo lá, dentro da trezena de São Sebastião, a gente vai receber mais uma vez São Sebastião. E nesse contexto, junto com esses 10 prédios, é construída uma escola, um centro social e a paróquia Santos Anjos. A favela que existia ali era chamada de Favela da Praia do Pinto. Então, 945 famílias vieram dessa favela para esses prédios. E, ao mesmo tempo, também outras famílias foram indo. Nessa época surge Cidade Alta, Cordovil, aqueles prédios mais populares vão surgindo nessa época, com uma tentativa de acabar com as favelas no Rio de Janeiro e dar às pessoas uma dignidade maior de moradia. A paróquia, então, nasce nesse contexto. O Leblon, que é um bairro, nós sabemos disso, com um nível socioeconômico, um IDH elevadíssimo, um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil, e Dom Helder consegue que exista no Leblon um conjunto habitacional para a população carente. E aqui, dentro dessa história que eu contei, está a paróquia Santos Anjos, que é no bairro do Leblon, eu digo, precisa ser não, ela é no bairro do Leblon um ato profético de Dom Helder Câmara. Não de segregação, não de divisão, de ricos no lugar, pobres no outro, brancos aqui, negros... Não. A paróquia Santos Anjos, ela é aglomeradora, nesse bom sentido da palavra. Ela quer ser exatamente um sinal de Deus, onde em Cristo nós não somos... São Paulo vai dizer, já não há gregos, troianos, já não há... Não. Em Cristo, todos somos um só corpo, um só povo, um só rebanho. E esse é aí, eu coloco, o desafio da paróquia Santos Anjos é ser, dentro do bairro do Leblon, dentro desses contrastes que eu acabei de dizer, ser um sinal de unidade. E na nossa paróquia, quem vai lá, as pessoas que vêm de fora, percebem isso. Dentro de todos os grupos. Você tem desde os coroinhas, o grupo jovem, os casais. Ali a gente tem em todas as pastorais, em todos os grupos, essas duas realidades. Que convivem muito bem. Sabe? Você vê, e eu gosto muito dos testemunhos assim, que eu recebo, né? Às vezes, pessoas de um nível socioeconômico mais elevado e dizem, padre, eu gosto daqui, porque aqui todo mundo é igual. Aqui não tem essa coisa de divisão. Os coroinhas ali, sabe, convivendo juntos, de realidades distintas, e são amigos. E depois vão na casa do outro jogar videogame e marcam de jogar bola juntos. Recentemente, eu fui com os jovens lá no paintball. Fui jogar paintball, nunca tinha jogado, tomei um tiro na testa, que só Jesus... Então, assim, ser esse sinal de unidade. E esse é um desafio da paróquia, né? Ser esse sinal de unidade. Mas eu digo que nesses 6 anos a gente tem dado passos muito concretos, muito consistentes nesse sentido, né? E eu posso aqui pontuar um outro desafio. Eu digo que esse é mais difícil. Eu
sou de Zona Oeste, fui vigário em Santa Cruz, fui pároco em Bom Sucesso e agora estou aqui na Zona Sul. Eu digo que as oportunidades, naturalmente que existem em todos os lugares, mas na Zona Sul, talvez pela facilidade, em todos os sentidos, seja a facilidade socioeconômica, mas também a facilidade de entretenimentos, de lugares. Eu penso que a igreja na Zona Sul Carioca, ela precisa ser ainda mais atraente. Atraente para todos. Existe uma realidade que em todo lugar existe. Sede de Deus. Sede de Deus no subúrbio, sede de Deus onde as pessoas são mais pobres, mais simples, mas sede de Deus também nos lugares onde as pessoas têm um nível socioeconômico mais elevado. Essa sede é igual. Porém, eu digo que sabe quando você está com sede? Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Está morrendo de sede, calor de 40 graus, está começando aqui no Rio. Aí vai assim, olha, não tem água, tem Coca-Cola. Tu toma Coca-Cola, é até mais caro que água. Mas sabe que a Coca-Cola não saciou a sede? Eu quero água gelada. Eu digo que essa sede de Deus existe em todos os lugares. Mas na Zona Sul, muitas vezes, ela é mais maquiada. Mais maquiada pelo materialismo, pelo consumismo, por uma vida, muitas vezes, mais confortável em muitas realidades, mas a sede de Deus é a mesma. Sim. E eu digo que um desafio da Zona Sul é a igreja ser atraente, saber mostrar o Evangelho, apresentar Jesus, e aquelas pessoas que acham que não precisam de Deus, porque até o Papa Francisco fala muito disso, não é? O materialismo, a pessoa que tem muito do ponto de vista material, ela nem sempre percebe o vazio que ela está escondendo com aquilo. Santo Agostinho é quem diz que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. É exatamente isso. Você vai tentando encaixar. Encaixa com alguma coisa, encaixa com alguma... Não vai preencher, não vai. O coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E eu penso que esse é um outro grande desafio da Zona Sul. No meio desse mundo materialista, consumista, você mostrar às pessoas que Jesus é a novidade que nunca passa. Jesus é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ouro e prata não tem, mas o que tem eu vos dou. Jesus Cristo de Nazaré. Então, ou seja, apresentar a Jesus nessa realidade é um grande desafio também da Zona Sul. Que bacana, padre, isso. É um desafio que o senhor, aos poucos, vai construindo, dando esse passo para que esse desafio abroche, né? Desabroche, né? Venha para fora e alcance muitos corações, né? E assim, eu preciso ser muito justo. Graças a Deus, sempre quando Deus me dá uma missão, né, na igreja, enfim, na paróquia, na arquidiocese, eu digo sim, mas eu peço a Deus assim, Senhor, não me deixa sozinho, manda pessoas para me ajudar. Porque sozinho não dá, ninguém é bom sozinho, eu creio muito nisso. E aí dentro desse contexto, a gente está lá nos desafios, mas quanto o povo de Deus é bom e abraça isso com a gente. Meu agradecimento, meu abraço a todos os coordenadores de pastoral da nossa paróquia e muito mais especialmente ainda aos meus vigários paroquiais. Graças a Deus, eu tenho a graça de contar comigo 2 padres excelentes que me ajudam muito na paróquia. Um é o padre Wagner Augusto, que me auxilia como vigário paroquial, e também, daqui a pouco a gente vai falar da educação também, ele me ajuda dentro da pastoral da educação, e o padre Cadum Dornelles, que foi ordenado agora em abril, né, tem alguns meses de padre jovem, dinâmico, que tem nos ajudado tanto na paróquia. Então, assim, muito foi feito, graças a Deus, muito ainda a gente vai ter que fazer, evangelizar, alcançar mais almas para Jesus, mas isso também a gente nunca faz sozinho, né? Então, os padres que me ajudam, o seminarista Elias, que está lá conosco também, e o povo de Deus como um todo, né? Não vou aqui citar o nome de cada um, senão depois dá ciúme, né? Mas assim, o povo de Deus da paróquia que abraça com a gente a missão, sabe? Isso padre, torna tudo mais fácil. Querer ir visitar a paróquia, ela está aberta? Quais são os horários que as pessoas podem estar indo lá para conhecer a paróquia, para rezar, para ter também um momento de oração? A paróquia Santo José está aberta todos os dias da semana, de segunda a segunda, né, de domingo a segunda, de 8 da manhã às 8 da noite, diariamente. Ela fica aberta, não fecha nem para a hora do almoço, a gente deixa a igreja sempre aberta lá, tem os funcionários ali, graças a Deus também, minha gratidão e meu abraço aos funcionários. A paróquia fica na Avenida Afrânio de Melo Franco, número 300, no bairro do Leblon, pertinho da estação do metrô, Jardim de Alá, posto 11 da praia, perto da lagoa, a gente está entre a praia e a lagoa, coisa difícil. Boa, né? E na lagoa, ali pertinho do Clube de Regatas
Flamengo. Fica o ponto de referência também que muitas pessoas conhecem, é o Shopping Leblon, o Teatro Casa Grande, fica na mesma calçada ali, né? E aberta todos os dias, de 8 às 8, tem missa todos os dias, e durante a semana 2 missas, meio-dia e 6 horas. Tem a missa, chama a missa da hora do almoço, 30 minutinhos, pessoal que trabalha ali perto, no shopping, na delegacia, vai lá meio-dia, e tem 6 horas da noite também, que é a missa mais comunitária também. E domingos também, claro, tem todos os horários de missa. Procure-nos nas redes sociais, tem lá PSA Leblon, Paróquia Santos Anjos Leblon, vai aparecer todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todas as mídias sociais, nós estamos lá, e lá você vai encontrar os detalhes. Qual é o horário do... Agora em janeiro tudo dá uma diminuída, bem verdade, né? Catequese de férias, grupo jovem de férias, mas depois a gente vai voltando, então tem lá todas as atividades também, para quem quiser ir conhecer nossa paróquia, sobretudo ter essa experiência de vida comunitária dentro da Paróquia Santos Anjos, sempre de braços abertos, né? Só para concluir essa parte, lá na porta da igreja, bem na porta principal, tem um anjo de 3 metros de altura, uma imagem de um anjo de 3 metros de altura, e ele está com a mão exatamente assim, quem está vendo no vídeo, uma mão abençoando e outra mão acolhendo, né? E aí, não são poucos os testemunhos que eu uso das pessoas. Padre, comecei a vir aqui porque eu passei na porta, eu vi esse anjo, ele me chamou para entrar. E aí foi rezar e tal, e foi ficando, né? Então a Paróquia Santos Anjos está sempre de braços e asas abertas para acolher a todos que chegam lá. Padre, além de pároco, o senhor também é vigário episcopal para a educação, não é? Um trabalho também que o senhor já faz há alguns anos na nossa arquidiocese. Queria que o senhor pudesse falar para os nossos ouvintes como é esse trabalho como vigário para a educação. O trabalho da arquidiocese no mundo da educação ele é muito antigo, né? Aqui no vicariato a gente tem um arquivo, né, que tem documentos da década de 40, década de 50, não era nem cidade do Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara ainda. Então, ou seja, a igreja com essa presença nas escolas públicas, com as escolas católicas, a gente tem escolas católicas no Rio de Janeiro que esse ano agora completaram 120 anos, por exemplo, 130 anos. Porém, esse trabalho, grandes padres já conduziram esse trabalho da educação, animando, articulando, e no ano de 2018, Dom Orani, nosso arcebispo, criou o Vicariato Episcopal para a Educação, que tem uma missão principal que é articular e animar o trabalho da educação trabalho da igreja dentro do mundo da educação. E o vicariato ele abrange desde as creches católicas, que muitas paróquias, muitas congregações religiosas têm, passando pelas escolas católicas no Rio de Janeiro. Atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, são 75 escolas católicas. Nossa, bastante. Passando também pelas escolas públicas, porque existe, a gente pode até falar um pouquinho disso, o ensino religioso nas escolas municipais e estaduais também. E esse diálogo com o poder público, quem faz é o vicariato também. E aí, é claro, passando pela pastoral da educação. Esse trabalho junto aos professores, do acompanhamento espiritual, pastoral, com o mundo dos professores também. E também o diálogo com as universidades católicas também e públicas, né? A presença da igreja enquanto apostolado universitário também na UFRJ, na UERJ, temos lá o padre Douglas Navarro que nos auxilia nessa missão. Então, aqui é um pouco desse contexto do Vicariato Episcopal para a Educação. É muito trabalho, né? Padre, o senhor falou dessa relação com o poder público também nas escolas. Que tipo de relação é essa? E, indo para a ponta, ainda acontece o ensino religioso para as crianças tanto da escola pública do município e do estado? Como que é isso? Exato. Desde os anos 2000, início dos anos 2000, foram aprovadas leis, tanto municipal quanto estadual. E depois foram feitos concursos públicos também. Então, assim, os professores de ensino religioso dentro do município e do estado não são curiosos, não são voluntários, não, são funcionários públicos com uma dupla titulação. Eles têm que ter uma formação na área pedagógica, na área de educação que eles têm, e também a formação teológica. Então, eles têm uma dupla formação. Dentro do município, existem aulas de ensino religioso para o 4º e 5º ano. A gente está tentando articular, a gente quer ampliar isso do 1º ao 5º ano. Secretário Renan Ferreirinha, pessoal da Secretaria Municipal de Educação, vou voltar a perturbar em 2024 por essa ampliação. E os pais, agora está na época da matrícula, já está até passando. Quando renovar a matrícula do seu filho, diga assim, olha,
eu quero que meu filho tenha aula de ensino religioso. Boa. Porque mesmo que a escola não tenha professor, ou mesmo que o aluno não seja desses anos que eu citei, isso fica registrado dentro do quadro da Secretaria Municipal de Educação para eles verem o quanto que estão havendo os optantes. Porque o ensino religioso não é obrigatório. Ele é de oferta obrigatória, porém de adesão facultativa. Então existe no município para os alunos do 4º e 5º ano. E também no ensino médio, dentro do Estado, é ofertado também esse ensino religioso, que ele tem uma matiz um pouco mais interreligiosa, não é confessional. No Estado isso foi modificado por uma circular há alguns anos atrás, então os professores ensinam religião, mas não uma em específico. E existe também no Estado, ensino médio, você que vai, aí já não é mais o pai, né? Já tem ali 15, 16 anos, o aluno ele pode optar também e dizer, olha, eu quero ter aula de ensino religioso, sobretudo com essa tomada contra a intolerância religiosa, em busca do diálogo de paz, a religião que é instrumento de paz e não de divisão. A gente vê tantos atos difíceis, duros de intolerância religiosa. Então o ensino religioso no Estado, com a juventude, ele tem essa tomada interreligiosa. Ah, que bacana. Então, significa que existe, então, trabalho, não é? Tanto ali com o prefeito, com os vereadores, isso, enfim, com a secretaria, mas também tá, lá na ponta também está chegando, né, E Padre? quero agradecer, eu falei aqui que eu vou cobrar o secretário Renan Ferreira, mas agradecer a secretária de Estado de Educação, professora Roberta. Esse ano a gente conseguiu, eles chamaram vários professores e dentro desse contexto chamaram 80 e tantos professores de ensino religioso no Estado. 10 anos que não eram chamados, concursos 2013, e esse ano foram chamados. Uma conquista, então, do Foi Vicariato uma conquista marcante pra gente. Bacana, você imagina, pessoas que tinham feito concurso há 10 anos atrás foram chamadas agora só. Nossa. Né? E isso, é claro, vai aumentando essa oferta do ensino religioso no Estado também. Aqui a gente tem a oportunidade de abrir esse leque e mostrar para os nossos ouvintes quantas coisas, né, os nossos padres dentro da nossa arquidiocese realizam esse trabalho de evangelização de forma direta e indireta. Porque o que o senhor faz é um trabalho indireto, mas que quer atingir também as crianças, os adolescentes, os jovens, para terem o seu encontro com Jesus, ainda que de uma forma muito pequena, como uma semente, mas é assim que começa, né, padre? Exato. De você poder dizer a uma criança que, olha, existe uma religião, e a religião, ela é capaz, a gente distingue muito o ensino religioso de catequese, né? A catequese, a gente sabe, é o conteúdo que tem nas paróquias, nas escolas católicas. Já no ensino religioso, é um conteúdo como área do conhecimento. Para quem é professor vai me entender agora, está lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e está na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ensino religioso, área de conhecimento. Isso é uma ciência teológica, é um conhecimento epistemológico, estou falando difícil, mas quem é professor vai entender. Tá chique. Conhecimento epistemológico e realmente é uma área que a gente precisa também ofertar. A educação, e assim, já meio que concluindo, né, tem uma frase que eu gosto muito do padre Leonel Franca, que era padre jesuíta aqui no Rio de Janeiro, um dos fundadores da PUC-Rio. Ele tem uma frase que diz assim, abre aspas, a alma da educação é a educação da alma. A alma da educação é a educação da alma. Fecha aspas. Ou seja, a gente tem que... E tem uma frase que aí é um pouco mais dura, de Chesterton, que eu gosto muito desse autor. Ele é duro, mas fala umas verdades que nem sempre a gente quer ouvir. Ele diz que educar sem valores é só tornar as crianças, enfim, tornar os jovens maus inteligentes. Ou seja, serão inteligentes, mas será que eles serão bons? Então, ou seja, trazer o conteúdo pedagógico, conteúdo do conhecimento, isso tudo é bom. Mas trazer o conteúdo espiritual, o conteúdo religioso, torna as pessoas virtuosas. Né? Quantas pessoas, basta parar para pensar assim, quantas pessoas inteligentíssimas pelo mundo fizeram coisas ruins? O conhecimento eles tinham, mas será que tinham os valores de cidadania, valores de... Papa Francisco fala muito disso, de fraternidade. Esse ano agora de 2024, a campanha da fraternidade vai falar da amizade social também, ou seja, eu não posso ser amigo, a religião não pode me fechar ao outro. Eu posso ser amigo de algumas pessoas religiosas e vou crescer na religião com eles, na fé, mas eu posso ser amigo, posso e devo ser fraterno e amigo de todos e tratar com eles outros tantos assuntos que farão bem à sociedade, e nem sempre serão assuntos
religiosos, né? Então, a educação que abre o ser humano para o outro, para o mundo, para as ciências, mas a educação que não fecha o homem para Deus. Bacana, muito bacana. Padre, o nosso tempo acabou. Oh, foi uma alegria. Como passa rápido, Eu que né? agradeço. Pois é, foi tão bom ouvi-lo e ver tanta coisa que está acontecendo na nossa arquidiocese bacana. Também, com certeza, a gente vai colher aí muitos frutos desse trabalho tão bonito que o senhor realiza. Muito obrigada pela sua presença, guardar um tempinho para estar aqui conosco. Feliz Ano Novo, 2004, cheio de coisas boas para todos nós, né? Muito bem, Fátima, a todos os amigos da Rádio Catedral FM, que nos assistem também pelas mídias sociais, pela Web TV, pelo YouTube, o nosso abraço imenso e o meu desejo, né? Para quem está aí nos ouvindo até do carro, né? Deve ter gente ouvindo o carro, está agora se locomovendo, está indo para Copacabana, daqui a pouco o trânsito fecha, né? Está indo para Copacabana, o pessoal que está indo para casa de um familiar, de um amigo, passar a virada de ano, Réveillon, o nosso abraço, nosso desejo que 2024 seja realmente um ano repleto da graça de Deus sobre a sua vida, que todos os sonhos e projetos sejam abençoados pelo Senhor na sua vida também. E claro, nosso abraço a todas as pessoas que são lá da Paróquia Santos Anjos ou que vão nos visitar, todas as pessoas do mundo da educação também, férias escolares, agora descansem, daqui a pouquinho a gente retoma a caminhada e que realmente nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que a gente já celebra hoje à noite, amanhã de manhã, com o título de Santa Maria, Mãe de Deus, ela possa realmente interceder por todos nós. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Padre. Feliz Ano Novo. Até 2024. Feliz Ano Novo e a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo.